Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no STF Sociologia, Teologia e Filosofia. Eu sou o Emerson Marques e no vídeo de hoje falaremos sobre Deus. Deus existe ou não? Se você já é inscrito no nosso canal, não deixe de dar aquela curtida, não deixe de compartilhar com seus amigos. E se você não é inscrito, vai lá, se inscreve, curte, compartilhe com seus amigos. Segura a vinheta. A religião surge da culpa e do medo, segundo Freud. A religião é para manter as classes mais baixas felizes, segundo Karl Marx. Não posso acreditar num Deus que quer ser louvado o tempo todo, segundo Spinoza. Segundo Spinoza, Deus está em todos os lugares. E aí, pastor Vitor Pires, pastor Guilherme Malchiocchi, o que a gente pode entender, pastor Vitor? Vamos lá. Quem é Deus? Vamos por partes. Nós temos concepções filosóficas distintas. Uma é, de fato, com viés no medo. Então, Deus ele é um ser todo-poderoso que pune aqueles que não obedecem, etc. Deus ele é narcisista, numa outra concepção. Então, ele quer ser louvado, quer ser adorado. É um ser todo-poderoso, mas mimado, que criou o ser humano para ter atenção. Essa basicamente é a teoria do pensador. E Spinoza que esculacha, né, quando ele apresenta que Deus é tudo, está em todos os lugares e que, enfim, até nós temos aí um viés sagrado. Um pensamento panteísta, né? Tudo é Deus, né? E aí é assustador porque foge demais da nossa cosmovisão cristã. Que Deus ele não é um ser mimado que quer a nossa atenção, muito pelo contrário. Ele não exige essa obediência cega, porque nós já até falamos isso em outros episódios aqui do podcast. Crer é também pensar. Os meninos chegou aí. Sim. Então, o pastor estava falando, né? Sobre Deus, sobre essa visão generalizada. Como que a gente olha assim e vê esses camaradas, como o pastor vê, o pastor estava falando sobre... Percebam que quando eu tomo por base um pensador cético, ateísta, a abordagem já é tendenciosa. Claro, vamos considerar o contexto de 1000 anos ali de Idade Média. Tiveram muitos e muitos erros da igreja. Então a igreja matou, demais em nome de Deus. E aí fala, Deus é um Deus cruel, é um Deus que pune, é um Deus exigente, é impossível agradá-lo. Então toda essa concepção, ela advém daí, principalmente da Idade Média, historicamente falando. Então, por que nós sofremos? Por que tanto mal? Por que tantas catástrofes? Deus está punindo a gente. Deus ele é mau mesmo. Deus é ruim. Não é por aí. Tá? Então, essa é uma abordagem inicial. De novo, nós precisamos fazer distinção. Nós temos que ler esses pensadores com o pé no chão. Entender o raciocínio dele, mas entender não significa concordar. Sim. Tá? Por exemplo, alguns ainda falam, né, que o mundo tem milhões e milhões de anos, nós vamos aí pegar a idade da pedra polida, a pedra lascada, e alguns falam que o ser humano precisou de um Deus, que até Spinoza aborda isso daí, né? Pastor Guilherme, como é que a gente vê as evidências de Deus? Olha, as evidências de Deus é manifesta na Bíblia Sagrada. E as evidências de Deus também é manifestada através da sua criação. Então, quando nós olhamos para a criação, nós conseguimos enxergar o dedo de Deus, porque o autor da criação deixou o seu DNA na criação. Quando a gente consegue olhar a estrutura da água,
forma qual a natureza foi criada, os oceanos, né, os peixes, é impossível nós não entendermos que não existe um arquiteto supremo sobre todas essas coisas da criação. Nada na criação é simples. Como dito, a molécula de água, H2O, tudo muito complexo, é tudo muito profundo. Nada é simples. É impossível a gente acreditar que tudo isso é fruto do acaso. E quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, a gente vê Deus se especificando quanto à sua criação. Em Gênesis 1 e 2, a gente vê ali em Salmo 19, o Senhor falando que um dia faz menção a outro dia, e uma noite a outra noite, de modo que a natureza manifesta a glória do Senhor, do nosso Criador. Quando a gente olha aqui para Timóteo, 1 Timóteo 1,17, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, a Ele seja a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Nós conseguimos enxergar Deus em tudo. Quando nós olhamos para a estrutura do homem, por exemplo, o homem ele é feito de corpo, alma e espírito, segundo a visão tricotomista. De onde vem a ideia de 3 em 1? Quando nós olhamos para o estado da água, ela é sólido, líquido e gasoso. De onde vem a ideia de 3 em 1? Do Deus Criador que deixou o seu DNA na sua criação. Que é o Deus triuno, né? O Deus trino. Então veja que as evidências de Deus estão claras. Muitas vezes nós que fechamos os nossos olhos para não enxergar o Criador na sua criação. Né? E quando nós procuramos as evidências de Deus, a gente olha para o Salmo 90, onde o salmista, né, especificando ali Moisés, né, um salmo de Moisés, ele diz que de eternidade a eternidade tu és Deus. Antes da fundação de todas as coisas, antes que houvesse terra, antes que houvesse mundo, o Senhor já existia e já estava sentado no seu alto e sublime trono, reinando, governando e fazendo tudo quanto lhe apraz. E aprouve Deus formar essa belíssima criação. E nessa belíssima criação nós conseguimos enxergar o dedo, o agir e o DNA do Criador em cada aspecto da criação. Eu estava lendo algumas matérias e eu gosto muito do Pondé, estava vendo Cortella, e inclusive, acho que foi, se eu não me engano, foi o Pondé, ele fez até um comentário, que alguns países, e é evidente que eu já até fui pesquisar sobre isso, alguns países as pessoas não estão mais se importando com Deus, porque elas já estão bem sucedidas. Então, alguns ateístas dizem que, como eu disse lá no começo do vídeo, né, alguns procuram a necessidade de ter um Deus. E Karl Marx fala muito, né, que esse Deus foi criado para dominar as classes baixas. Então ele vai lá, como o pastor muito bem falou, sobre a igreja, sobre o domínio da igreja, enfim. Será que hoje, alguns países, assim, a filosofia, e nós já tivemos um vídeo aqui, nós falamos um vídeo sobre teologia e filosofia, né? Mas será que hoje, esse Deus, as pessoas não estão deixando de buscar a Deus porque elas estão mais tranquilas? Será que esse lado de as pessoas deixaram de buscar a Deus? Deixaram de acreditar em Deus? Porque Sim. também... O amor tem se esfriado. Sim. É inclusive uma profecia bíblica. Né? As pessoas têm se afastado de Deus. Eu costumo sempre dizer, inclusive nas nossas escolas dominicais, que nós, como ser humano, temos uma forte tendência de se esquecer de Deus quando tudo nos vai bem. Quando estamos a caminho de águas tranquilas. Exatamente. Nós temos a tendência de nos esquecer de Deus. Quando a nossa conta no banco está gorda, quando nós não temos problema de saúde, quando estamos estável no nosso trabalho, nós temos a forte tendência de nos esquecermos de Deus nos tempos de bonança. Parece que é da natureza humana se esquecer de Deus, e não é à toa que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos por várias vezes os profetas, os sacerdotes falando: olha, não te esqueças do Deus que tirou você das terras do Egito com um forte braço ao seu favor e abriu as águas do Mar Vermelho e enviou o maná do céu e fez água brotar da rocha. Para quê? Para que as pessoas pudessem lembrar, refrescar a sua memória sobre o agir de Deus na vida daquele povo, porque o povo tinha forte tendência de se esquecer de Deus.
E até na Páscoa, a instituição da Perfeito. Páscoa, fala assim, vocês vão comemorar isso como estatuto perpétuo. Perpétuo. Deus teve que ordenar, falou assim, vocês vão ter que fazer, se lembrar disso pro resto da vida, por todas as gerações. Porque é realmente uma falha do ser humano, estando bem, e principalmente economicamente, a questão de saúde, que o pastor Guilherme citou, mas principalmente financeiramente, porque aí o ser humano, tem a tendência de achar que pode resolver os possíveis problemas futuros. E aí ele confia no dinheiro e não no Deus que proveu o dinheiro. E aqui tropeça e cai, né? Tropeça e cai, certamente. Só complementando, a frase, então, do pensador nos ensina bastante, porque, claro, se Deus não existisse, seria necessário criá-lo. Porque quando você tem um ser todo-poderoso, esse ser todo-poderoso, o sacerdote, o representante dele na Terra, tem o poder de manipular o povo, tá? Chegou a pizza. Qual é o ponto central, então, meus queridos? Que quando o pensador diz que se Deus não existisse, seria necessário criá-lo, é como fonte de poder e dominação. E aí a gente atribui facilmente a vida econômica, a Karl Marx, a questão da propriedade privada. Porque ou você é dono dos meios de produção ou você não tem nada nessa vida. Você precisa vender seu tempo, né, a sua mão de obra. Então, sim, em termos práticos, como o pastor Guilherme já bem explanou, nós cremos num Deus que ele é onipotente, todo-poderoso e que assinou na criação, na natureza, deixou a sua marca, A o sua seu DNA. essência, né? Perfeito. Isso. Em todos os povos e cultura da humanidade, nós tivemos vários deuses. Vários. Nós estamos falando, né, no caso de um Deus monoteísta, certo? Um só Deus. Mas essa criação de Deus, como é que eu consigo enxergar Deus? Que o pastor falou assim, olha, nós citamos Spinoza aqui, a gente precisa criá-lo. Mas onde eu vejo Deus? Como que eu entendo Deus? Como entender Deus? Como entender um Deus monoteísta? Porque, por exemplo, eu posso criar o Deus do Sol. Porque o Sol me ilumina, o Deus da água, o Deus, Sim. enfim, da floresta e tal. Como a gente entender esse Deus monoteísta? Vale a pena fazer um retorno rápido histórico. O povo de Israel foi o primeiro povo monoteísta. Entre todos ao seu redor, todos eram politeístas. Então, assim, era estranho para o povo de fora, estrangeiro, enxergar para Israel e falar, como assim, se só tem um Deus? Era diferente de todos os De demais. tudo, era novo. E o que é novo assusta, estranha, causa estranheza. Inclusive, Paulo, né, em Atenas, lá, ele fala, né, justamente ali, diante de todos os deuses ali criados pela mão dos homens, existia um espaço que era do Deus invisível. Justamente o Deus de Israel, que não tem forma, que não foi criado. Antes é o Criador e não a criatura. Maravilhoso. Então, assim, por fatos, por conta da natureza, o próprio relacionamento desse povo com Deus começou a provar para esses outros povos que realmente Deus ele é um Deus vivo, poderoso, que fala, que conversa, que se manifesta. É isso. Então, esse Deus monoteísta, que foi novidade lá atrás, revolucionou o contexto da época e até hoje, né, causa aí de boas discussões. Antes de eu partir para a próxima pergunta, você que está nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Dê aquela curtida, compartilhe com seus amigos. Eu tenho uma pergunta aqui de um inscrito no nosso canal e ele fez a seguinte pergunta: por que devo acreditar em Deus? Muito obrigado aí pela participação, pela cooperação, enfim. Por que devo acreditar em Deus? Veja, crer em Deus é sinônimo de sabedoria.
A Bíblia fala no livro de Provérbios que o início, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Sim. Então, para iniciarmos o nosso processo de adquirirmos a sabedoria, o primeiro passo é temer a Deus. Veja que a Bíblia diz em Atos 16:31, aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. Veja que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E aí, quando a pessoa escuta a palavra de Deus e deposita fé no evangelho da salvação, ela recebe pela graça do Senhor a salvação proporcionada pelo sacrifício de Jesus a nosso favor. Então, por que devo crer em Deus? Primeiro passo para ser salvo. Salvo do quê? Pode vir uma segunda pergunta. Tá, mas eu pago minhas contas, eu não bebo, eu não fumo, eu não traio minha esposa, eu sou uma pessoa boa. Salvo do quê? Salvo dos nossos pecados, salvos dos nossos delitos. Crendo em Deus, recebemos a remissão dos nossos pecados. Veja que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Sim. Quem nunca pecou? Saiba que este nosso pecado, seja por palavras, por ações, por pensamentos, ele é transgressão da lei de Deus. E por transgredirmos a lei de Deus, nós precisamos pagar o preço por essa lei, por essa transgressão. Só que não temos condições de pagar o preço pela nossa transgressão. Veja que não temos condições nenhuma. É um preço altíssimo, qual nenhum homem tem condição de pagar este preço por essa transgressão da lei. É semelhante a uma multa de trânsito. Você toma uma multa de trânsito, a pessoa precisa pagar aquela infração. E às vezes esse valor é altíssimo. E quantas pessoas não perdem os seus veículos por causa das multas? Acaba até abrindo mão, Sim. não é verdade? Só que no âmbito religioso, no âmbito aqui eclesiástico, nós enxergamos que o ser humano não tem condição nenhuma de oferecer nada para a remissão dos seus pecados. Então nós dependemos de um Salvador. E este Salvador se chama Jesus Cristo, o próprio Deus que se encarnou na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2,11, porque a graça de Deus, ou seja, o favor imerecido de Deus para com os homens, se manifestou na pessoa de Cristo Jesus, trazendo salvação a todos os homens. Por que eu preciso crer em Deus? Para receber a salvação bendita pela graça que Ele nos proporciona por meio do seu Filho de amor, que se chama Jesus Cristo. E depois nós vamos ter uma próxima oportunidade, né? A gente pode programar, gravar um vídeo e explicar por que Jesus é Deus. Sim. Né? Porque Jesus é Deus, A deidade entender de Cristo, a né? deidade de Cristo, quem é Cristo, por que Cristo, enfim. Tem uma outra pergunta para finalizar aqui também do amigo nosso que é inscrito no nosso canal, muito obrigado mais uma vez. E o pastor Vitor, ele falou sobre o povo de Israel ter só um Deus. E é muito interessante, pastor, porque caiu justamente na pergunta aqui do nosso amigo. Por exemplo, todos os deuses, assim, e mais uma vez deixando para você que está assistindo conosco, nós respeitamos todas as religiões, nós respeitamos cada posição religiosa de cada um, o seu Deus, a maneira como você crê. Nós estamos aqui para aprender através das Sagradas Escrituras. E então nós sabemos que alguns, antigamente as benzendeiras, né? E às vezes aquelas pessoas morriam e ela se tornava uma pessoa importante na comunidade, ou no grupo, ou naquele povoado, como uma mulher de Deus que ajudou ali, enfim. Nós falamos dos deuses politeístas. A pergunta é, por que Deus, como entender Deus sendo o único Deus? O pastor falou sobre o Deus de Israel. Por que que eu devo só acreditar em um Deus? Bom, nós já citamos, o pastor Guilherme já citou inúmeros textos aqui. Eu acredito que já sejam suficientes, mas simplesmente porque ele é o único Deus verdadeiro, real, que tem um relacionamento conosco. Fora dele não há salvação. Há uma palavra do doutor Adalto Lourenço que ele fala assim, né?
todas as religiões afirmam que o Deus dela é o Deus verdadeiro. Mas isso não é possível. Quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos para a criação e olhamos para a ciência, nós não conseguimos enxergar que o Deus das outras religiões é o Deus criador de todas as coisas. Porque a Bíblia testifica com a ciência que testifica com a natureza, porque estão atreladas. E aí a palavra-chave do doutor Adalto Lourenço é que a ciência devidamente pesquisada sobre a natureza e todos os aspectos científicos. Então a ciência devidamente pesquisada e a Bíblia devidamente interpretada jamais entrarão em contradição. Antes, elas complementarão uma outra. Veja que a ciência devidamente pesquisada vai contribuir para testificar que a Escritura está correta na criação, quanto à natureza, quanto a todos os outros âmbitos que a ciência poderá explanar. Então, quando nós olhamos para a criação, nós só enxergamos um Deus. E esse Deus é o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro que criou todas as coisas. Sim, como eu disse, alguns deuses foram criados pelas mãos humanas, a gente entende isso. Para finalizar aqui, a última pergunta. Principalmente os ateístas fazem. Quem criou Deus? Deus, ele não foi criado. Deus, ele é. E tem um texto que eu gosto muito, mas muitíssimo mesmo, que é o Salmo de Moisés, que a gente até já o citou aqui, que é o Salmo de número 90. E eu gostaria de ler aqui para responder esta pergunta e fechar esse nosso bloco. Sim. Salmo 90, verso 1 e 2. Senhor dos exércitos, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Veja o verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus não foi criado, Deus é de eternidade a eternidade. E Ele existe, sempre existiu e sempre existirá, né? Fora do nosso tempo, porque Ele é o Deus criador de todas as coisas. Em Apocalipse, este Deus é apresentado como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ou seja, só tem um caminho, só existe um Deus, e nós precisamos da nossa fé, da nossa razão, para crer com o nosso coração, confessar com a nossa boca, para sermos salvos. E já que você apresentou vários filósofos, vou citar também a aposta Pascal, de Blaise Pascal. Ele disse que é inteligente, é sábio você crer em Deus. Sim. Por quê? Porque são duas possibilidades. Se eu vivo minha vida inteirinha de forma bagunçada e lá na frente, quando eu morro, eu descubro que existe um Deus, eu estou enrolado. Agora, se eu vivo minha vida exemplarmente, como o pastor Guilherme, sendo um marido fiel, um bom profissional, um bom homem, um bom cidadão e etc., e lá na frente descobrir que Deus não existe, poxa, pelo menos eu tive caráter, deixei um bom legado aqui na Terra. Claro que isso no campo filosófico, mas todas as evidências já mostram que Deus, o nosso Deus, ele é o Deus verdadeiro, ele é um Deus presente, é um Deus que tem um relacionamento conosco e, portanto, nós dependemos dele para sermos salvos através de Jesus Cristo, sua obra, e por isso nós o amamos e tanto falamos sobre ele. Sim. Amém. E tem Francis Schaeffer, né? Que ele fala que é loucura não acreditar num Deus, criador de todas as coisas, né? Que nos fez, né? Então, e eu encerro aqui, porque eu olho para os céus, olho para os luminares e eu vejo a glória de Deus. Amém. Amém? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido nossos vídeos, tá aí, você que está inscrito no nosso canal, mais uma vez nós agradecemos você. E vai lá, não deixe de curtir e compartilhar, porque o conhecimento te liberta.